Boa noite, Instagram. Boa noite, meu povo. Vamos chegando. Oi, mãe. Chegando ao som de Juliette. Vocês gostam de Juliette, gente? E aí, meu povo, como vocês estão? Como é que vocês estão nessa terça-noite? Sejam bem-vindos, Fran, Pedro, Vitor, Beatriz, sejam bem-vindos. Boa noite, Fran, Marcelo. Hoje nós estamos pelo Instagram e pelo YouTube, tá? Hoje nós estamos também pelo YouTube, lá no meu canal. Se você não me acompanha por lá, vai lá, se inscreve no meu canal, né? Para você também ter acesso aos vídeos por lá. Boa noite, mãe. Vamos lá, gente. Deixa eu pausar aqui a Juliette. Aí. Somzinho gostoso, né, gente? Bem tranquilinho. Bom, gente, seguinte, agora nós vamos ter lives semanais e não vai ser só uma, vão ser 2 lives semanais, tá? Aqui no perfil. É claro que, né, eu vou tentar de todas as formas manter essa frequência das 2 lives semanais, né? Pode acontecer por algum motivo, às vezes ter um feriado ou outro. Oi, Anderson, de ter um feriado ou outro, que às vezes eu não vou conseguir estar aqui com vocês nas 2 lives, mas nós vamos ter aí live toda terça, 19h45, e live toda quinta, às 9 horas da manhã, tá? Eu coloquei lá no Store para vocês uma enquete sobre, há uns dias atrás, né? Sobre os horários das lives que vocês preferiam. Eu sei que vocês, a maioria, votou no período da noite das 2 lives, mas devido à minha agenda, eu tive que fazer umas alterações, eu não consegui encaixar as 2 lives no período da noite, tá? Então, a de terça ficou à noite e a de quinta ficou às 9 horas da manhã, hein? Ó, é até bom, gente, a gente vai tomar um cafezinho juntos, entendeu? Vem tomar teu café da manhã comigo e a gente pode conversar sobre esses assuntos. Opa, deixa eu mudar o filtro. Aí. E a gente pode conversar sobre esses assuntos também aí na quinta-feira, além das terças que a gente já vem fazendo. Hoje a live é o seguinte: o tema. Deixa eu colocar o tema aqui, né, gente? Ó, 5 situações, não sei se vai caber tudo, que mostram que a sua criança ferida está no controle da sua vida. Vamos ver se vai dar certo. Não deu. Aí. Então, hoje eu vou trazer para vocês de uma forma dinâmica e prática 5 situações que mostram que a sua criança ferida, lembrando que existe a criança ferida e a criança saudável, potente, tá? Então, eu vou trazer essas 5 situações que a sua criança ferida está no controle da sua vida. Essa pergunta é a pergunta que eu mais recebo, assim. Eu acho que, se não for a que eu mais recebo, é uma das. Que é, claro, como eu sei quando a minha criança ferida está no controle da minha vida? Como eu sei que não é a minha versão adulta que está no controle, mas sim a minha criança? Então, hoje, com essa live, eu pretendo clarear um pouquinho mais a tua percepção, teu conhecimento, o teu entendimento sobre isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, por que é importante identificar quando a sua criança ferida está no controle da sua vida? Por que isso é importante, gente? Porque daí você vai conseguir
quando você tem um entendimento, quando você identifica quando ela está no controle, você consegue lidar com aquela situação de uma forma diferente do que se você não tivesse consciência de que ela estava no controle naquele momento. Você consegue criar estratégias para lidar com aquela situação. Então, assim, você consegue, nesse momento, acalmar a tua criança, porque daí você percebe, opa, é a criança ferida que está no controle. Então, eu preciso acalmar essa minha criança, eu preciso acolher ela, preciso dizer e chamar assim, essa minha versão adulta madura ou adulto maduro para tomar o controle da minha vida, tomar o controle aí à frente dessa criança e dizer: calma, criança, eu estou aqui, eu vou cuidar de você, eu vou resolver essa situação. Não precisa ficar no controle, isso não é responsabilidade sua, isso é responsabilidade de um adulto, no caso eu. Então, você pode ficar tranquilo, você pode ficar aqui ao meu lado, que eu vou tomar o controle nesse momento, né? E, além disso, quando você identifica que é a criança ferida que está no controle, você consegue entender que você precisa pensar mais antes de agir. Porque, opa, é a minha criança que está no controle. Então, eu preciso refletir melhor antes de agir. Porque se eu agir por impulso, quem vai estar agindo é a criança. Há uma grande chance de eu me arrepender depois. Eu vou me boicotar, eu vou me causar mais dor. Então, eu preciso parar, pensar, ponderar, refletir muito melhor e agir com mais cautela nesses momentos, tá? E, gente, esse entendimento, essa identificação muda completamente a forma com que você vai lidar com as situações, sabe? Muda até as consequências mesmo que essas situações vão gerando na sua vida. Se você não percebe, não identifica isso, você acaba se prejudicando, porque a criança ela está ferida. Então, se você age a partir dela, você vai agir a partir de uma ferida muito grande, a partir de uma dor muito grande. Para ficar mais claro, pensa aí. Como que é imaginar uma criança mesmo, de uns 4, 5 anos, no máximo 6, enfim, dirigindo um carro? Você consegue imaginar? Fala aqui para mim. O que vai acontecer com uma criança dirigindo um carro? Me fala aqui nos comentários. O que acontece se uma criança pegar um carro para dirigir? É possível isso? Uma criança dá conta de dirigir um carro? Isso é algo apropriado para uma criança? A criança vai conseguir agir de uma forma segura, vai conseguir ter cuidado, vai conseguir ter uma direção, né, protetiva, enfim, ou não? Ah lá, o Emerson que mexe dirige o dia inteiro, né? Já disse que vai dar ruim. O Rogério falou, o carro não sai do lugar. A Fran tá dizendo, não vai dar. Pois é. Ou vai acelerar sem ver a rua, ou vai ver a rua e não vai alcançar nos pedais. Verdade, Lorena. Né? Porque a criança, ela não consegue ficar ali numa altura que ela faça os dois. Então, de fato, ou ela vai acelerar e vai se agachar e a chance dela bater é muito grande, né? Porque ela não vai estar vendo a rua, ou então ela vai ver a rua e ela não vai alcançar nos pedais e ela não sai do lugar, né? Então, muito bem, gente. Exatamente isso. Não dá, não combina, não vai dar certo. De qualquer jeito vai dar ruim, né? Como o Emerson colocou aqui. Agora imagina que o carro é a sua vida e que essa criança que tá lá é a sua criança ferida. Tem condições dela dirigir a sua vida? Vai dar ruim. Não vai dar certo. A vida de adulto precisa ser dirigida, comandada, controlada por um adulto. A criança, ela não tem condições
de fazer escolhas maduras na vida de um adulto. Ela não tem condições de namorar, ela não tem condições de casar, ela não tem condições de ter uma profissão, ela não tem condições de lidar com o financeiro, com o dinheiro, ela não tem as condições que uma vida de adulto requer. Não é possível. Então, quando a sua criança interior ferida está no controle da sua vida, ela está dirigindo um carro. É perigoso, vai dar ruim, certo? E aí, a tua responsabilidade é entender que você precisa ocupar esse papel, que essa criança tem que, no máximo, ficar ali sentadinha do seu lado. Se tiver idade para ir na frente, senão vai atrás, né? É você que tem que controlar o teu carro, é você que tem que dirigir sua vida, é você que tem que fazer as escolhas, não essa criança. Só que quando essa criança está ferida, ela pega a direção do seu carro e vai, não tá nem aí mesmo. Então, hoje eu estava fazendo um atendimento e a minha cliente falou assim, que ela sentia que ela estava vivendo no automático. Eu sinto que eu estou vivendo no automático, que eu não me aproprio da minha própria vida, que eu não estou fazendo as escolhas, que eu não estou fazendo o que eu quero da minha vida. Gente, isso é criança ferida no controle. Ela me falou, eu sempre fiz coisas para agradar os outros, coisas que os outros queriam, mas não o que eu queria. Isso é uma criança que aprendeu que tem que agradar os outros, que ela não tem direito de escolha, que ela não tem direito de se posicionar, de se valorizar. Não, ela tem que agradar os outros, mendigar amor, mendigar atenção, aceitação. E aí a gente usou essa metáfora mesmo de um carro. Um carro no automático que você só acelera e vai, e a marcha vai trocando sozinho. E um carro manual, que você de fato precisa trocar a marcha ali no câmbio. Às vezes você vai dar uma errada, vai dar uma forçada ali, vai errar a marcha. Ok, aprendizado. Da próxima vez você presta atenção na hora de trocar a marcha. Mas se você está vivendo a vida ou num carro onde a tua criança está ali dirigindo, realmente, ou então num carro automático, que também é a criança dirigindo, você está sem o controle da sua vida mesmo. E isso não é maduro, isso não é adulto, isso não é saudável. Então, vamos lá já, trazendo uma das situações que mostram que a sua criança ferida está no controle da sua vida. A primeira delas, quando você tem uma atitude impulsiva. Sabe aquela coisa assim? Eu agi sem pensar, quando eu vi eu já falei, quando eu vi eu já fiz, taquei as coisas no chão, quebrei coisas, explodi, briguei por coisas às vezes pequenas, enfim, atitudes impulsivas. Tá? Nesse momento, quem está no controle é a sua criança. Porque o adulto maduro, ele até sente, vamos supor, uma raiva ou qualquer sentimento que possa vir antes dessa atitude impulsiva, mas ele escolhe o que vai fazer com essa atitude, com esse sentimento, perdão. Ele consegue, adulto ou a adulta, consegue ponderar as suas atitudes, consegue refletir, consegue filtrar, consegue dizer, não, isso aqui não vai ser assertivo, isso aqui vai ser assertivo. A criança não consegue, a criança é impulsiva, gente. Olha para uma criança, ela é impulsiva, ela fala o que der na telha. Ela faz o que der na telha, é criança. Isso é natural da criança. Criança tá com bebê, né? Tá com fome, chora. É natural da criança essa impulsividade. Então, quando você está tendo uma reação impulsiva, saiba que a sua criança está no controle. Segunda situação
Gente, haja garganta, né? Que eu vou fazer live hoje, vou fazer live amanhã. Não sei se vocês viram, vai ser com a Fernanda Matos, sobre autoestima feminina e criança interior. Vai ser bem legal, vai ficar salva no perfil dela, às 7h30. E vou fazer live na quinta de manhã, fora os atendimentos, que essa semana, né, todos os dias aí eu atendo. Então, haja gargantinha aqui. Vamos lá. Segunda situação, atitudes imaturas. Quando você está tendo uma atitude imatura, o que é uma atitude imatura? Claro, antes de você continuar. Tá, vamos pensar em alguns exemplos. Quando eu falo atitude imatura, é uma atitude infantil. Então, pensa aí, quais atitudes são atitudes de uma criança? Que a gente olha, assim, às vezes um adulto, já aconteceu com vocês, de olhar um adulto, assim, tendo um comportamento e falar, nossa, parece uma criança. Nossa, olha que bebezão. Já deve ter acontecido com vocês, né? Com certeza. E geralmente, qual é a atitude daquela pessoa que a gente fala dessa forma, a gente julga dessa forma? Quando a pessoa às vezes está fazendo meio que uma birra, atitude de criança, fica jogando indireta, sabe aquelas alfinetadas, aqueles posts no Instagram, né, para ver se a carapuça serve, aquele comentário solto para ver se aquela pessoa se toca, percebe, pirraça, muito bem, Lorena, vão me ajudando aí. Pirraça, então, não fez o que eu queria? Também não vou fazer isso. Tá me pedindo agora para ir, sei lá. Tá me pedindo hoje para sair? Não vou sair, porque semana passada não quis sair comigo. Ó, até atitude, assim, ó, a gente faz até o gesto, né, corporal, é infantil. O que mais, gente? Fazer algo para chamar atenção. Sabe quando você, às vezes, tem uma atitude para chamar a atenção do outro, uma atitude que não é adequada, enfim, que não é madura. Por exemplo, vou ficar aqui emburrada para ver se ele presta atenção em mim. Esses dias minha cliente falou justamente disso, né? De algumas atitudes que ela percebia que era para chamar a atenção do parceiro. Então, ficou quieta, ficou emburrada, não adiantou. O parceiro não foi até ela, até porque, gente, homem, no geral, homem é muito mais prático, né? Objetivo, assim. Eles não. A mulher tem um pouco mais dessa coisa de entender os sinais, né? O homem não. Então ela estava tentando ali chamar a atenção dele, ele não estava entendendo. A Jaque falou que conhece alguns assim, né, Jaque? Eu conheço vários também. Então ela ficou quieta, ela ficou emburrada, ela ficou soltando umas coisas assim no ar, sabe? Umas alfinetadas, não adiantou. Pegou o carro, saiu, foi dar uma volta para ver se ele ligava, para ver se ele ia atrás. Não adiantou. Ela voltou, o que aconteceu? A criança interior ferida dela estava mais, né, mais brava ainda. Não tá dando atenção para mim? Eu tenho que fazer mais birra? Né? E não adiantou. Não é uma atitude assertiva, não é uma atitude madura de uma adulta. Né? Uma atitude madura de uma adulta seria chamar, olha, né? Não gostei disso aqui que aconteceu, precisamos conversar. Eu preciso da sua atenção. Mas nesse momento, quem está no controle? Criança interior ferida. Outra coisa que é uma atitude imatura também, querer ser mimada ou mimado, de querer ter tudo na mão, ter tudo fácil. Intolerância a frustrações, não consegue lidar com frustrações, não consegue lidar com não. Quer o que a pessoa quer a todo custo. Não importa, você não pode falar não. Igual uma criança mesmo no mercado, você vai falar não, porque a criança não pode pegar aquele doce que ela tá na mão, que ela quer, que ela tá com vontade, ela vai fazer birra. Então é da mesma forma. Outra coisa ali dentro das atitudes imaturas ainda, vitimização. Por que vitimização? Porque quem é vítima é criança, gente. Quem é vítima é criança. Se você tá aqui, tá me ouvindo e você é adulto, você não é vítima.
Exceto, obviamente, exceto em casos, né, gente, graves, violência sexual, física, assalto, essas coisas assim. Mas eu tô dizendo da sua vida. Sabe aquelas pessoas que ficam assim, ó céus, ó terra, nossa, porque coitadinha de mim, coitadinho de mim, as coisas não acontecem na minha vida, só na vida dos outros. Ah, porque eu sou assim, porque meu pai me tratou assim, porque minha mãe me tratou assim, e fica ali e não assume a responsabilidade da sua vida para mudar. Entende o que eu tô falando de vítima? Isso é criança ferida, porque criança é vítima. A criança é vítima, ela não podia fazer escolhas, ela não tinha responsabilidade a esse ponto, ela não tinha essa maturidade, ela não tinha esse papel. Alguém tinha que fazer por ela. E ela tinha que aceitar. Ela estava num ponto ali de muita impotência mesmo. Você é adulto e adulta não. Você pode fazer suas próprias escolhas. Você pode escolher fazer diferente, agir de forma diferente. Você não precisa ficar nessa posição de nossa, como o mundo é cruel comigo, esperando alguém te salvar, esperando alguém ser o seu defensor, né? Não. Esse papel é da sua criança. Gente, vocês se lembraram de mais alguma atitude imatura? Compartilhem aqui comigo. Então, ó, nós falamos de duas situações já: atitude impulsiva e atitude imatura, tá? Nessas duas situações, saiba que a sua criança ferida está no controle da sua vida. Vamos para o terceiro. Se vocês se lembrarem e quiserem complementar, por favor, podem mandar aqui se tiver pergunta. Fiquem muito à vontade, tá? Terceira situação, gente, repetição de comportamentos familiares. Repetição de comportamentos familiares. Oi, Larissa, tudo bem, minha querida? Saudade de você. Quando se repete um padrão familiar, saiba que a sua criança ferida que está ali repetindo aquele padrão na tentativa de elaborar aquilo que está acontecendo, na tentativa de alguém adulto vir e tirar ela dessa repetição, desse padrão de comportamento. E também ela repete esse padrão de comportamento como uma lealdade cega aos seus pais ou aquelas pessoas, aqueles donos desses comportamentos. Ela repete comportamentos como lealdade cega, ó, presta atenção, como lealdade cega, gratidão cega aos pais, aos cuidadores, que seja. No sentido de, se eles agiam dessa forma, eu preciso honrar eles agindo da mesma forma. Como é que eu vou me permitir agir diferente? Então aqui entra, gente, especialmente aqueles comportamentos sabotadores. Então, por exemplo, repetição de histórico de uso e abuso de drogas, de bebida alcoólica, né, vícios, insucesso profissional, fracasso financeiro, que mais? Relacionamentos abusivos ou não saudáveis. Que mais, gente? A repetição de padrão aí que vocês conseguem perceber. Deixa eu pensar aqui, que mais? Repete comportamentos familiares. Até mesmo no comportamento consigo mesmo, né? De não se valorizar, de ter uma baixa autoestima. Então, se minha mãe, por exemplo, teve um casamento ruim, eu honro ela. Isso não é consciente, tá? Isso é num nível muito mais profundo, a gente está falando. Eu honro ela tendo também um casamento ruim, porque como é que eu vou ter um casamento bom, né?
Minha mãe teve um casamento ruim, eu não tenho esse direito de ser mais feliz que a minha mãe. Eu não tenho esse direito de ter mais sucesso financeiro do que meu pai. Tem gente que se boicota. Relacionamentos ruins, exatamente, Cris. Traições, né? Então, pessoas que repetem esse comportamento familiar. Por exemplo, a pessoa pode ser a que trai, como pode ser a que escolhe pessoas, parceiros, parceiras que traem, que tem esse comportamento desrespeitoso, de falta de lealdade, enfim, de fidelidade. Essas repetições de comportamento, ele é um sinal de que, opa, criança ferida está no controle aí da minha vida. Quarta situação, tá? Escolhas autossabotadoras. Quando você faz escolhas que te sabotam, que te prejudicam, que te impedem de prosperar, de ter um futuro, de, enfim, ser feliz, de conquistar as coisas, né? Olhe para isso. Não é um adulto maduro que está tomando a frente. É a criança. O adulto e a adulta quer prosperar, quer ser feliz, quer ter um carro mais confortável, quer ter uma casa mais bonita, quer viajar, né, para um lugar mais legal, quer ter uma roupa mais, né, que valorize mais, quer ter um relacionamento melhor, quer ter uma aparência melhor. Enfim, o adulto maduro quer isso. A criança, ela tá na dor. Então, ela vai se sabotar. Lembra que essa dor é a nível neurológico. Essa criança é a nível neurológico. Tá live lá no meu perfil com a Júlia que a gente fala disso. Então, é muito forte essa tendência. Cuidado com aquela frase assim, isso sempre acontece comigo. Sabe? Essa coisa do isso sempre acontece comigo. O dedo podre, que entra também na repetição de comportamento. Ah, minha mãe também, né? O meu pai era assim, e meu avô era assim, e meu marido é assim. Ai, as mulheres da minha família, tudo tem dedo podre. Né? Nossa, muito, né, Larissa? Vai fazendo sentido aí para vocês? Vão compartilhando comigo aqui se está fazendo sentido. Então, essa frase, isso sempre acontece comigo. Isso sempre acontece com você porque você sempre faz as mesmas escolhas da autossabotadores, meu amor. Você repete padrão. Por isso que isso sempre acontece com você. Não tem como você pegar o mesmo caminho e querer que ele chegue a lugar diferente. Você precisa pegar um caminho alternativo. Que bom, Larissa, que faz todo sentido. Se você quer chegar em um lugar diferente, você precisa pegar um caminho diferente. As escolhas autossabotadoras aparecem muito também em relacionamentos, em profissão, em financeiro, em postergar conquistas. Sabe aquela pessoa que fica sempre postergando as coisas? Ah, eu tenho que entregar esse trabalho da faculdade semana que vem. Mas em vez de eu fazer agora com calma, eu tenho tempo. Em vez de eu fazer agora com calma, com uma tranquilidade, sem ficar me apavorando, ah, não, deixa. E aí eu vou fazer nos 45 do segundo tempo que eu tô me descabelando, e aí às vezes faço o trabalho mais ou menos, me prejudico na nota, ou então faço um trabalho bem feito, mas eu ralo muito para fazer aquilo lá, né? Eu perco noite, fico com noite mal dormida, não como direito, fico nervosa, estressada, ansiosa, tá se sabotando. Eu tenho que, sei lá, eu tenho uma chance de uma promoção na empresa. Boa noite, Arlete. Eu tenho uma chance de uma promoção. Boa noite, Yara, também que entrou, que não dei boa noite, porque eu estava aqui falando, então já que eu parei. Eu tenho uma possibilidade de uma promoção no meu trabalho. E eu sei mais ou menos o que eu preciso fazer para chegar lá. Mas eu vou me sabotando nesse caminho. Eu não faço por onde chegar lá. Eu vou e aí eu acabo regredindo, acabo, né, me prejudicando, arrumando um jeito ali de dar alguma coisa errada.
E isso tem muita relação também com a repetição de comportamento familiar, tá, gente? Podem ser coisas separadas, mas elas podem estar caminhando muito juntas, assim. Eu faço escolhas autossabotadores porque eu repito o padrão familiar. Como pode ser que não, tá? Pode ser que sejam desconexas, assim. Não são necessariamente juntas, não. Última situação que mostra que a sua criança ferida está no controle da sua vida. Quando você sente uma emoção ou um sentimento muito profundo. Sabe aquela emoção e aquele sentimento que quando algo acontece, te toca? Deixa eu ver só o comentário do Bruno aqui. Bruno é meu primo, tudo bem, Bruno? Bom te ver aqui. Autossabotagem atrasa, regride ou prejudica vários campos da nossa vida. Exatamente, Bruno. E a gente faz muito isso, hein? Nossa, mãe, como a gente faz isso? Como a gente se sabota, né? Então, olha, emoções e sentimentos profundos. Sabe quando você se depara com uma situação que você sente uma emoção, um sentimento assim tão forte, que você até sente que você perde o controle daquele momento, que você sente na alma mesmo, tipo, nossa, que sentimento é esse forte, né? Às vezes acaba até chorando de uma forma descontrolada no sentido de não conseguir parar, de ser um choro muito incessante ali, muito forte, de querer às vezes ficar mais retraído, mais fechado em si mesmo, ou um sentimento como a raiva, por exemplo, que quer explodir, muito intenso, de atividade, né, de ação, enfim. Esses sentimentos, essas emoções muito profundas, muito fortes, é porque rela lá na sua ferida, cutuca a tua ferida, que tá aberta. Imagina que você tá com uma ferida na tua perna, exposta ali, sem ainda casquinha, né? Sem estar cicatrizada. Se alguém relar ali, o que você vai fazer? Você vai chorar, você vai gritar, você vai querer socar a pessoa, você vai querer sair correndo, você vai puxar a sua perna de uma vez, porque a sua reação instintiva vai ser essa de se recolher. A mesma coisa quando relam em alguma ferida emocional nossa. É nessa mesma proporção as nossas reações. E na mesma proporção as nossas dores. Só que, nesse momento, saiba que é essa ferida emocional da sua infância que está sendo acionada. Nesse momento, é a tua criança ferida que está ali sentindo aquela emoção, aquele sentimento profundo. Porque, gente, criança ela não raciocina, ela não tem o cérebro bem formado ali, né? Ela vai formando, e até a Júlia falou para nós que até a nossa vida adulta, o cérebro ainda vai se formando, né? E claro que ele, para o resto da vida, ele é possível de ser modificado as conexões dele, mas quando criança, nós não temos essa capacidade de raciocinar, de ponderar as coisas. Então, o que está ali mais intenso é o sentimento, é o sentir. É o sentimento, a criança ela sente. Ela sente. Então, nesse momento, é a tua criança ferida que está no controle. Então, ó, vamos lá. Você que está chegando aqui agora, faz muito sentido, Ale? Que bom. Que bom. Vão dando feedback aí. Se tiverem perguntas, por favor, coloque, que eu já vou responder. Então, veja bem, gente. Se você está chegando aí agora e está se perguntando, tá, mas né? Por que tudo isso? Por que é importante saber de tudo isso? Porque quando você consegue identificar quando é a sua criança ferida que está no controle, você consegue entender que, opa, eu preciso acionar a minha adulta madura, o meu adulto maduro, para ele tomar as rédeas na minha vida. Para ele tomar a direção do meu carro e falar assim, criança, vai para o banco aqui do lado, que é o teu lugar, ou para o banco de trás, dependendo da idade. Deixa que eu dirijo meu carro. Essa responsabilidade não é sua. Eu estou aqui.
Eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, mas essa responsabilidade é minha, da minha vida, fique tranquilo, da minha vida eu cuido. Você não tem essa responsabilidade. E também quando você identifica que essa criança está no controle, você sabe que, opa, eu preciso pensar melhor antes de agir, antes de falar alguma coisa, antes de fazer algo. Eu preciso agir com mais cautela, com mais cuidado, porque eu tô com uma criança no controle aqui. Tem clientes meus que é muito bonitinho que eles vão arrumando umas estratégias. Então, tem gente que viu que o banho funciona muito, então, às vezes, está tendo uma situação desconfortável em casa, vai para o banho, e parece que, assim, consegue, sabe, centrar o adulto, a adulta, tira a criança um pouquinho, desfoca. Tem gente que consegue, né, criar outra estratégia, vai fazer um exercício físico, faz a meditação, a respiração. Cada um tem um recurso que funciona, tá? Isso aí não tem receita, não. Mas vai experimentando, tá? E aí, agora, para a gente fechar, então, se tiverem dúvidas, vão me mandando, mas para a gente fechar, eu vou recapitular as 5 situações que mostram, que a sua criança ferida está no controle da sua vida. Primeira, atitudes impulsivas. Quando você tem atitudes impulsivas. Segunda, atitudes imaturas. Quando eu falo atitudes imaturas, é atitudes infantis. Criança, como que uma criança se comporta? Quais as atitudes da criança? Naquela situação, como uma criança se comportaria? Isso, tá? Repetição de comportamentos familiares. Presta atenção, quando você repete um comportamento familiar que vinha do seu cuidador, da sua cuidadora, do seu vovó, enfim. Quando você faz essa repetição. Quando você faz escolhas autossabotadoras na sua vida, ou seja, que vão te prejudicar, que vão te impedir de prosperar, de ter uma vida feliz, uma vida abundante. Certo? E quinta e última, emoções, quando você sente emoções e sentimentos muito profundos. Muito profundos. Essas 5 situações, então, te pedem alerta, te pedem cuidado e te pedem acolhimento à sua criança interior. Não veja a sua criança ferida como uma vilã, tá? Não veja. Ela tá pegando a direção do teu carro de vez em quando para você prestar atenção nela. É porque ela é o único jeito que ela encontrou de chamar sua atenção, porque se ela chegar dizendo assim, olha Arlete, olha Matheus, olha aqui para mim que eu tô com dor, cuida de mim. E ela continuar ali sentadinha no banco do teu carro e você tocando sua vida normal, você não vai olhar. Ela precisa pegar o carro mesmo, fazer uma direção perigosa, quase bater, capotar de vez em quando, para você prestar atenção que algo está errado e que você precisa cuidar. Enquanto você não fizer isso, ela vai continuar ali te cutucando para você prestar atenção nela. Então, ela não é sua inimiga, ela é sua amiga. Ela precisa do seu cuidado, tá? É a forma que ela encontrou. Certo, meus amores? Como é que foi aí? Como é que vocês estão? Alguma dúvida? Algo que vocês queiram acrescentar, perguntar? Só lembrando que amanhã tem live, então, com a Fernanda Matos. Vai ser no perfil dela, mas acho que também vai avisar aqui no meu. Às 7h30, nós vamos falar sobre autoestima feminina e criança interior. E na quinta-feira, a live vai ser aqui no meu perfil, às 9 horas da manhã. O tema vai sair entre hoje e amanhã, mas eu já vou dar um spoiler para vocês, que o tema vai ser sobre deixar a história dos seus pais com os seus pais. A gente vai falar um pouquinho disso, para você se libertar, para você deixar, para você não ficar carregando, sabe, esse fardo da história dos seus pais, essa responsabilidade, esse peso. Na quinta-feira, às 9 horas da manhã. Vai ficar gravada, como todas as lives, mas
a interação de vocês aqui, a presença de vocês aqui ao vivo, gente, não tem coisa melhor. Faz muito bem, assim, para mim. Acho que a live fica mais gostosa para vocês também. A gente pode conversar, dialogar, né? Vocês podem aproveitar essa oportunidade para esclarecer dúvidas, para contribuir aqui comigo, porque às vezes eu estou aqui num pensamento e vem uma pessoa, coloca um outro ponto de vista, a gente pode ir conversando. Então, eu gostaria muito que vocês, quem pode, né, que vocês pudessem estar aqui também nas quintas-feiras, às 9 horas da manhã comigo, tomando aquele cafezinho, tá? Comigo. Então, nas terças-feiras, 7h45, e na quinta-feira, 9 horas da manhã, a gente vai se encontrar aqui toda semana no meu perfil. Deixa eu ver aqui o feedback de vocês. A Yara tá dizendo certíssimo. Um beijo, Yara. Maravilhosa como sempre. Uhul, cheia de lives. Fiquei curiosa com o próximo tema. Gostou, Ale, do tema? Tem muito tema bom, gente, vindo. Você sempre com esse carinho conosco. Obrigada, Arlete. Vocês também têm um carinho enorme comigo. Por vocês estarem aqui, eu já me sinto muito acarinhada por vocês. Então, um beijo para vocês. Boa noite, bom descanso. Obrigada por estarem aqui comigo até agora, tá? Beijão, gente.